Capítulo 2, segunda parte. Você deve ser irmã do jovem cavalariço que levou meu cavalo, disse ele com um sorriso aberto. São muito parecidos. Nell recompôs-se rapidamente. Sim, senhor, eu sou Nell, a criada de Lady Harvey. Vou pedir a James para trazer seu cavalo. Nell saiu correndo, arrastando Hope com firmeza pela mão. Depois de dizer a James para levar o cavalo, Nell se despediu das crianças e recomendou que fossem direto para casa. Ficou na passagem da cerca, junto ao paddock, acenando para elas por algum tempo, porque não se atrevia a voltar para casa enquanto estivesse tão abalada. Nunca se permitira refletir sobre o pai de Hope, assim como não procurava semelhanças entre sua patroa e a criança. Fazia muito tempo decidira que era melhor não pensar nessas coisas. Havia muitos visitantes em Briargate. Alguns vinham com as esposas, irmãs ou mesmo mães, e alguns sozinhos, quando eram amigos de Sir William. Mas Nell nunca tinha visto alguém que se parecesse remotamente com Hope, e jamais esperara encontrar alguém assim. Afinal, um homem que fizera aquilo com sua senhora certamente não seria bem-vindo ali. Entretanto, a maneira dissimulada como Lady Harvey fizera aquele cavalheiro sair era quase uma comprovação de intriga amorosa. Por que não chamar a Rose? E o que ela estava fazendo com cavalheiros quando seu marido estava fora? E se o homem se reconhecesse em Hope? Se Nell via a semelhança, com certeza qualquer um também poderia ver. Nell subiu ao quarto de Rufus um pouco mais tarde para ver Ruth, tão confusa que esqueceu que sua patroa ficava por lá naquela hora do dia. Ruth acabou de me dizer que seus irmãos vieram com você hoje, disse Lady Harvey em um tom simpático. Desculpe, minha senhora, eu deveria ter perguntado se podia trazê-los. Bobagem, você não precisa pedir permissão para eles passarem um tempo com o irmão e a irmã. Ela pegou Rufus no colo e começou a fazê-lo saltar para cima e para baixo. Eu queria tê-los conhecido também, e sem dúvida Rufus teria gostado da visita. Seria bom que ele tivesse uns amiguinhos para brincar. O quarto do filho era o lugar onde Lady Harvey estava sempre mais descontraída e gostou de Nell ter entrado também, dizendo que nunca lhe agradou a ideia de crianças pequenas serem mantidas isoladas das pessoas. Nell desejou não ter entrado naquele momento, mas não podia sair sem causar estranheza. Então se abaixou para pegar alguns brinquedos do chão. Ela sentiu-se aliviada por constatar que a patroa parecia perfeitamente normal. Não estava ruborizada nem agitada e usava um vestido cinza simples que era perfeitamente adequado para uma mãe. Mas dificilmente o tipo de vestimenta que uma mulher escolheria para receber um amante. Seu cabelo ainda estava bem preso, como quando Nell o arrumou naquela manhã. Talvez ela estivesse errada a respeito do homem. Não nos atreveríamos a trazer nossos irmãos para encontrar Rufus, disse Nell, esforçando-se muito para agir normalmente. Eles são muito rudes para um pequeno cavalheiro. Rufus parecia uma menininha com seus longos cachos louros, olhos azuis e a habitual roupa comprida de bebê. Poucos dias antes, Nell tinha ouvido Sir William
dizer que achava que com 3 anos estava na hora do filho começar a usar calções. Mas até agora Lady Hervey não havia instruído Ruth a fazê-lo. Mas sua irmã poderia vir brincar, disse Lady Hervey, com um sorriso. Quantos anos ela tem? Hope tem 6 anos, senhora, respondeu Nell nervosa, com medo de que a patroa pudesse refletir sobre isso mais tarde e concluir que era uma estranha coincidência a menina Renton ter a mesma idade que o bebê que ela perdera. Mas é precoce, parece que tem 18, nunca para de fazer perguntas. Quero descer agora, mãe, pediu Rufus, saindo do colo da mãe e se dirigindo para Ruth com seu andar incerto de criança pequena. Nell e Ruth adoravam Rufus. Ele era um menino tranquilo, alegre e divertido e tão carinhoso com elas quanto com a mãe. Traga Hope para o chá na segunda-feira, disse Lady Hervey, levantando-se do sofá e alisando o vestido. Você pode sair para buscá-la depois do almoço. Quando voltar, Rufus já terá acordado da soneca. Quero que ele aprenda a compartilhar os brinquedos e a se relacionar bem com outras crianças. Quando a patroa saiu do quarto, Ruth olhou para Nell e riu. Nossa, Hope aqui! Nossa, a senhora não sabe no que está se metendo. Nell estava escovando os cabelos de Lady Hervey naquela noite quando Sir William entrou no quarto. Que cena bonita, disse ele, apoiando-se no portal. Quem escova seu cabelo, Nell? Nell riu. Ela percebeu que o patrão tinha bebido demais, porque o rosto dele estava vermelho e a camisa para fora das calças. Era, com certeza, o homem mais bonito que Nell vira na vida, de traços tão perfeitos quanto as estátuas de mármore do canteiro de rosas, cabelos da cor do milho e olhos de um azul intenso. A cozinheira costumava dizer que era bonito como uma moça, mas Nell não concordava. Seus lábios podiam ser um pouco grossos demais, mas ele tinha um maxilar forte, coxas e nádegas torneadas de tanto cavalgar. Dava para ver que ele estava de bom humor, bêbado ou não, porque o tinha ouvido rir com a esposa enquanto subiam as escadas depois do jantar, quando os convidados foram embora. Eu mesma, senhor, respondeu Nell. Ele ficou em silêncio observando as duas. E Nell imaginou que seria porque ele pretendia ir para a cama da esposa naquela noite. Achou bom já ter tirado o corpete de sua patroa e tê-la ajudado a vestir a camisola. Não era bom um marido assistir aquilo tudo. Você tem um namorado, Nell? Perguntou Sir William de repente. Não, senhor, respondeu ela, corando. Mas gostaria de ter um? Continuou ele, entrando no quarto e sentando-se na cama. Pretende se casar um dia? William, repreendeu Lady Hervey, rindo. Pare de interrogar a pobre Nell. Pretendo me casar um dia, sim, senhor, quando o homem certo aparecer. Então acho que tenho que encontrar um marido certo para você, disse ele com um vivo sorriso, revelando pequenos dentes brancos perfeitos. Bem, então não procure muito longe de Briargate. William, falou Lady Hervey, se divertindo. Não quero que ela me abandone, mas pode descer e ir para a cama agora, Nell. Posso cuidar do resto sozinha. Nell deixou a escova de cabelo na penteadeira, esboçou uma pequena reverência e disse boa noite. Quando saiu do quarto, virou a cabeça apenas o suficiente para ver que o patrão se levantara da cama e estava beijando o pescoço da esposa. Isso agradou-lhe e aliviou seus medos sobre o visitante daquela tarde. Descobriu por meio de James quem era o cavalheiro.
Tratava-se do capitão Angus Pettigrew, dos Royal Hussars, um primo dos Pettigrews, que viviam em Chelwood House, a cerca de 3 quilômetros de distância. Nell não podia, claro, dizer ao irmão porque queria saber sobre ele, nem mesmo fazer mais perguntas com receio de alertá-lo para sua curiosidade. Nem tinha certeza com que finalidade queria obter informações. Tudo o que sabia é que se sentia ameaçada. Mas ameaçada por quê? Fez essa pergunta a si mesma dezenas de vezes durante a noite e não encontrou resposta. Entretanto, deixara o casal junto, claramente feliz, e pensou que talvez o capitão só tivesse ido a Briargate quanto foi visitar os parentes porque não seria delicado deixar de fazê-lo. Porém, ainda se preocupava com o pedido da patroa para que Hope fosse brincar com Rufus. Se Bride estivesse ali, teria posto as mãos na cabeça horrorizada. Nell não podia recusar nem arranjar uma desculpa. Só podia torcer para que a visita não corresse bem. E Lady Hervey decidisse que Hope não era uma boa companhia para o filho dela, o que seria o fim do problema. As esperanças de Nell de que a visita fosse um fracasso foram frustradas. Estava chovendo na segunda-feira, então as crianças tiveram que ficar no quarto de brinquedos. Hope se entusiasmou tanto com os brinquedos de Rufus, já que nunca antes tinha visto algo igual, que ficou muito feliz de brincar com qualquer um que ele quisesse. Construiu castelos com seus blocos de construção e riu quando ele os derrubou. Cavalgaram juntos em seu cavalo de balanço e Hope olhou os livros ilustrados de Rufus com ele. Lady Hervey se juntou a eles para o chá, e Hope usou de seu encanto natural, admirando a delicada porcelana, comendo e bebendo com muito mais bons modos do que de costume, até repreendendo Rufus por não comer a casca de seu pão com geleia. Estava claro que Rufus achou que ela era a melhor coisa que já acontecera em sua curta vida. E quando chegou a hora de Nell levar Hope para casa, ele se agarrou a ela chorando, fazendo a mãe prometer que ela poderia vir novamente na semana seguinte. Quando Nell atravessou o paddock com Hope, quase podia imaginar Bride sacudindo o punho para ela e perguntando por que fizera a estupidez de levar a menina até lá. Aos domingos, os criados de Briargate, que podiam ser dispensados das tarefas domésticas e do preparo do almoço, deveriam comparecer à igreja em Compton Dendo. Todos os que vinham dos vilarejos vizinhos também tinham a opção de um domingo por mês ir para a casa depois do serviço religioso para visitar a família. James e Ruth quase sempre tiravam o mesmo domingo de folga, mas como Nell precisava cuidar de Rufus quando Ruth não estava, ela sempre ia para a casa sozinha. 3 semanas depois da primeira tarde de Hope em Briargate, Nell teve seu domingo de folga. Estava contente enquanto caminhava para a igreja com os outros criados através de Lord's Wood. O chão estava seco, então não haveria lama em suas botas bem engraxadas, nem em seu melhor vestido azul. E Lady Hervey lhe dera um ramalhete de pequenas rosas artificiais e uma fita azul para enfeitar sua touca. Nell estava ansiosa para ver o pai, pois, em sua tarde de folga habitual, ele estava sempre trabalhando. E tinha sorte quando o via por mais de alguns minutos antes de retornar à casa.
Mas, acima de tudo, estava encantada com o fato de Albert ter se juntado aos outros empregados naquele dia. Como jardineiro, ele não trabalhava aos domingos e até então sempre ia à igreja em Chelwood. Nell tinha a impressão de que ele só decidira mudar de igreja porque queria conhecê-la melhor. Não podia ser Rose de quem ele gostava. Ela era uma verdadeira solteirona de mais de 30 anos. Ruby tinha apenas 14 anos e era magra como um varapau, sem graça como um ancinho. Só resta Ruth, mas que Nell soubesse, eles nunca tinham se falado. Nell ponderou se teria coragem de convidá-lo para ir à sua casa depois do serviço religioso. Será que pareceria muito oferecida? Como se lesse seus pensamentos, Albert parou, virou-se para trás e sorriu para ela. Quem da sua família vai estar em casa hoje? Perguntou ele. Nell pensou que Albert parecia um cavalheiro com sua jaqueta de tweed, calças verde escuras e meias brancas. Só Hope, os dois meninos mais novos, e Matt, meu irmão mais velho. Ele trabalha na mesma fazenda que o meu pai? Perguntou Nell. Onde está a sua família? Respondeu Nell. Onde está a sua família? Em Penshurst. Fica em Kent. Só tenho um irmão e duas irmãs e eles são casados. Nossos pais morreram alguns anos atrás. James me disse que você costumava trabalhar para o bispo de Wells. Por que veio para tão longe de casa? Albert deu de ombros. Eu nunca teria uma oportunidade melhor do que trabalhar nos jardins de um palácio. Então, por que foi embora? Ele lhe lançou um olhar de esguelha desconfiado, o que a fez pensar que talvez estivesse fazendo perguntas demais. Porque eu ficaria velho antes de chegar a jardineiro principal. Ouvi dizer que Sir William precisava de alguém e vim até aqui a pé no meu dia de folga. Assim que vi a propriedade, soube que era o lugar que queria, e Sir William também gostou das minhas sugestões de mudanças. Todos os criados tinham notado que o patrão parecia muito mais entusiasmado com os jardins desde a chegada de Albert. Ele ia lá para fora com sol ou chuva, muitas vezes ajudando a preparar novos canteiros. Lady Harvey dizia que estava feliz por ele ter encontrado outro interesse além da montaria. Mesmo assim, você não se sente um pouco solitário aqui? Perguntou Nell. Quer dizer, Willie é um pouco simplório e James vai sempre para o vilarejo à noite. Você tinha muitos amigos em Wells? Albert deu de ombros novamente. Eu não sou muito fã de companhia, explicou ele. Quando quero ter um pouco, vou tomar uma cerveja em Chelwood. Não era tão diferente em Wells. Os outros colegas de trabalho também eram muito velhos ou simples como ele. Gosto mais daqui. James contara a Nell que Albert não era muito de conversar, mas estava errado. Ele foi conversando até a igreja e fez dezenas de perguntas a Nell sobre sua família. Era um pouco sério, franzia a testa mais do que sorria. Mas Nell não se importou, estava contente por ele querer conversar com ela. Depois do serviço religioso, Albert subiu a colina de volta com Nell e o restante da família dela, e foi o pai que o convidou para um copo de cerveja. Albert ficou mais ou menos uma meia hora admirando a horta antes de pedir licença para ir embora. Porém, quando estava saindo, perguntou a Nell de modo bem direto a que horas ela voltaria para Briargate, deixando-a com a clara impressão de que pretendia encontrá-la para atravessar o bosque. Nell notou que seus pais aprovaram Albert, embora não fizessem nenhum comentário, além do fato de ele ser um rapaz sério. No entanto, embora animada por Albert parecer estar tão atraído por ela, quanto ela por ele, um domingo em casa com a família era agora mais importante. Maggie preparara um ensopado de coelho com bolinhos, seguido de compota de framboesas do jardim.
e foi uma refeição alegre, com muita conversa e risada. Matt recentemente começara a sair com Amy Merchant, filha de um fazendeiro de Ullard, que tinha sido amiga de Nell na infância, quando as duas frequentavam as aulas do reverendo Gosling no presbitério. Meg e Silas mostravam-se claramente muito esperançosos de que isso levasse ao casamento, pois eles não só gostavam de Amy, como o pai dela era um fazendeiro bastante próspero e tinha apenas filhas. Meg provocou Matt por engraxar suas melhores botas antes de ir visitá-la no fim da tarde. Então, Silas contou a todos como ele costumava andar mais de 16 quilômetros para cortejar Meg e brincou dizendo que ele só a pediu em casamento porque odiava a caminhada quando o tempo estava ruim. Matt despediu-se às 4 da tarde porque ia encontrar Amy, e as 3 crianças saíram para brincar junto ao rio, deixando Nell, Meg e Silas descansando debaixo da macieira no quintal da cabana. Só quando Meg mencionou a visita semanal de Hope a Briargate que Silas se pronunciou. Acho que não devemos deixar que isso se torne uma coisa regular. Só vai gerar problemas. Ele tem razão, concordou Meg, assentindo. Eu sei. Hope adora ir, mas vai acabar lhe subindo a cabeça. Daqui a pouco vai pensar que é fina demais para nós. Outro dia mesmo, ela perguntou por que não tínhamos copos e pratos bonitos de porcelana. Briargate isso, Briargate aquilo. Lady Hervey tem um vestido rosa, ou Rufus ganhou um pônei. Onde isso tudo vai parar, Nell? Não sei. Nell franziu a testa. Eu disse a vocês desde o início que não gostava. Mas, como pôr um fim às visitas sem chatear o Sr. Rufus? Como Lady Hervey a trata? Perguntou Silas, com uma expressão ansiosa. Com bastante gentileza, parece gostar mesmo dela. Todo mundo gosta dela em Briargate. O pai suspirou. Não tem como não gostar, é sua própria carne. E é aí que reside o perigo. Nell estava prestes a dizer que não via perigo em alguém gostar de uma criança. Mas uma lembrança súbita da maneira como Lady Hervey ria com Hope, alisava seus cabelos e tocava seu rosto, veio-lhe à mente. Você acha que ela pode vir a gostar demais de Hope? Mais uma vez, vi os pais se entreolhando. Estão com medo de que ela tire Hope de vocês? Perguntou Nell, incrédula. Ela jamais faria isso, não pode. Há várias maneiras de alguém tirar um filho de você, retrucou Meg, sombria. É só colocar ideias na cabecinha dela de que é diferente e fazê-la querer ter mais do que vai poder ter. E não podemos garantir que Bride não tenha dito a Lady Hervey que a criança sobreviveu. Não, Nell balançou a cabeça. Bride jamais faria isso. Tudo o que Bride fazia era por sua senhora, afirmou Meg. Ela deixou você trazer Hope para cá porque achava que era o melhor para Lady Hervey. Mas, talvez mais tarde, quando sua patroa ainda estava chorando a perda da criança, ela tenha lhe contado a verdade. Impossível. Se tivesse contado, Lady Hervey teria feito perguntas sobre nós, o que ela nunca fez. Os Granfinos não são como nós, gente comum, disse Silas em tom de desprezo. Eles nasceram astutos. De qualquer forma, ela não precisaria perguntar nada a você, pois Ruth conta coisas demais para ela.
Nell estava prestes a negar, mas ao mesmo tempo percebeu que o pai provavelmente tinha razão. Pelo menos com relação a Ruth. Ela cuidava de seu Rufus todos os dias desde que ele nascera e havia adquirido todo o seu conhecimento sobre cuidar de bebês ao assistir e ajudar a mãe com os irmãos mais novos. O que poderia ser mais natural do que dizer: minha mãe fez isso com o Henry, ou minha mãe fez isso com a Hope. E Ruth não tinha motivos para desconfiar das perguntas que se seguiriam. Essa história não vai acabar bem, disse Silas com tristeza. Mesmo que Lady Hervey saiba a verdade, ela não vai arriscar ter seu segredo descoberto, dando a nossa Hope uma oportunidade na vida. E se ela não souber de nada, mas pegar afeto pela nossa garotinha, vai acabar estragando a cabecinha dela de tanto mimá-la. De qualquer jeito, quem vai sair perdendo mesmo é Hope. Nell suspirou. Ela e os irmãos haviam sido criados sabendo exatamente qual seria sua função no futuro, assim como a mãe e o pai antes deles. Estavam todos ali para servir alguém. Fosse o pai arando a terra, virando feno, ordenhando vacas para um dos ricos donos de terras, ou Nell, aos 12 anos, entrando para o serviço doméstico em Briargate. Desde pequenos, eles já eram preparados para o que os esperava, recolhendo lenha, tirando água do poço e até apanhando o excremento dos cavalos nas estradas para transformar em adubo e ajudar os legumes da horta a crescer. Na época da colheita, toda a família tinha que ajudar o pai nos campos. Desde os 3 anos, Nell era incumbida de separar as batatas boas das ruins. Antes de Nell trabalhar como criada, muitas vezes passou fome e frio. As roupas cerzidas e remendadas que usava eram passadas para Ruth e depois para Alice. Ninguém ganhava roupas novas. Gente pobre, como sua família, só vivia com muita parcimônia, pois a colheita podia ser boa em um ano e um fracasso no ano seguinte. Trabalhadores como seu pai às vezes eram demitidos a qualquer momento e nunca conseguiam poupar dinheiro para uma emergência. No primeiro mês de Nell, em Briargate, suas mãos sangravam de tanto esfregar potes e panelas, e ela ficava tão exausta no fim do dia que subir as escadas era um sacrifício. Mas quando levou seu primeiro salário para casa e o entregou à mãe, o sorriso de gratidão e orgulho de Meg fez todo o esforço valer a pena. Ela não conseguia imaginar Hope aceitando tudo isso calada. Ela nunca tinha ido dormir com fome, nunca teve que tomar conta de um bebê, consertar roupas ou tirar água do poço. A vida não a endurecera como fizera com os outros. Entretanto, se não fosse trabalhar como criada quando crescesse, o que mais poderia ser? O que vamos fazer? Perguntou Nell em voz baixa. Não sei, respondeu Silas, soltando um suspiro. Os 3 sabiam que não seria prudente ofender Lady Hervey, dizendo-lhe que não queriam mais que Hope fosse à sua casa. Talvez seja melhor não fazermos nada por enquanto, disse Meg, desanimada. Ver como ficam as coisas. Nell pensara em contar aos pais sobre o capitão Pettigrew, mas não queria lhes dar mais uma preocupação. Não tinha certeza se ele era mesmo o pai de Hope, e se era ou não, talvez fosse melhor guardar as suspeitas para si mesma.